Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Mames, esse podcast que eu sei que já virou a sala da sua casa. Tenho recebido tantos comentários especiais de tantas mulheres que têm aprendido com os profissionais que a gente traz aqui. E hoje não vai ser diferente. Hoje eu tenho uma mulher maravilhosa, poderosa. E assim como nós, né, que somos líderes maravilhosas, ela é muitas coisas. Ela é nutricionista, mãe, pastora. Então é uma profissional que também tem esse olhar para Deus, que a gente tanto às vezes busca, né? Essa humanização, esse olhar de acolhimento, com uma visão do Senhor mesmo. E além de tudo, se você está pensando em engravidar, saiba que você tem que começar já através da sua alimentação e doutora Giovana vai falar exatamente sobre isso, nutricionista, e vai falar sobre infertilidade, sobre tantas outras coisas que vocês já mandaram também as dúvidas lá no meu stories, no meu Instagram. Bem-vinda, meu amor, bem-vinda. Obrigada, gostaria de agradecer o convite, um prazer estar aqui com você, Prazer é falando para o coração de tantas mulheres sobre um assunto que é tão relevante, né? A maternidade é algo incrível. Sim, que transforma, né? Transforma completamente as nossas vidas, né? Que traz um propósito novo, uma grande missão, né? Eu falo que é um trabalho em tempo integral que a gente não pode pedir demissão, né? Não podemos. Sem férias muitas vezes. Mas a gente conta com a graça divina, né? Com o favor de Deus para exercer esse lindo chamado que é ser mãe, né? E dá conta ainda de tudo, né? Você, mulherão, nossa super mami boss, que eu brinco, né? Ainda se tornou uma super nutricionista. A gente, não tem como, né? Duas mulheres que se conheceram um pouquinho antes do podcast começar, a gente já começou a tricotar. Eu queria muito, Giovana, que você começasse contando o que você me falou agora há pouco. Dessa sua transformação como nutricionista a partir de uma demanda que você sentiu falta, né? Então, um casal que te procurou e nasceu essa Giovana com esse olhar para infertilidade. Como que foi? Me conta. Exatamente. Eu falo que a saúde da mulher me escolheu, né? Porque foi algo que aconteceu durante a minha jornada como nutricionista. Eu já tenho bastante tempo de caminhada, já tenho 20 anos de prática clínica. Mas em 2016, eu recebi um casal que chegou para mim com um diagnóstico de infertilidade sem causa aparente. Era isso que os médicos disseram para eles. E detalhe, tá, gente? Desculpa te interromper. Ela recebeu esse casal porque eles pediram pra ela orar. Porque ela tem uma oração poderosa. O WhatsApp direto de Deus, entendeu? Então, eles foram, na verdade, querendo oração, né? Exatamente. Eles me procuraram pedindo oração. Olha, tá acontecendo isso. A gente já tá há 1 ano tentando engravidar, não acontece. O médico orientou a gente ir para uma fertilização in vitro, mas eu ainda não tô sentindo passos de fazer isso. Você podia orar pela gente? E eu falei, claro, com certeza eu vou orar por vocês. Eu creio, né, no mover de Deus, que o Senhor pode trazer vida, né, onde não há vida. Mas também tem algo que eu quero dizer para vocês. Vocês receberam essa direção, mas foi realizado algumas investigações específicas, né? Aí comentei sobre alguns exames que são importantes. E na época eu nem tinha ainda tanto conhecimento sobre... Como hoje, exatamente nessa área da fertilidade. Eu tinha aquele conhecimento da nutrição funcional, que já tem um olhar 360 sobre o paciente. A gente consegue pensar, né, em possibilidades, em outras possibilidades que poderiam estar influenciando ali naquela infertilidade. Até porque não tinha uma causa. Eles não tinham nenhum outro diagnóstico de saúde que os impossibilitasse. Só realmente não acontecia. E daí eles já receberam essa direção. Até hoje, acho que assim, né? Eu acho que eu tenho muitas doulandas, né? E eu tenho pacientes que chegam falando, Cacau, meu sonho é ter você como doula, mas eu ainda preciso engravidar. E eu percebo isso, assim, é muito pouco investigado e já mandam direto para fertilização. Ainda é assim? Ainda é assim. E eles também foi esse caso?
Exatamente, foi esse caso. Então, como eu comentei até com você, hoje, infertilidade sem causa aparente não existe. Não existe, gente. Na verdade, sempre tem uma causa, que ela ainda não foi encontrada. Né? Descoberta, isso mesmo. Então, além de orar por esse casal na época, eu falei, bom, vocês me dão uma oportunidade? Já que vocês não querem ir para a fertilização agora, eu também acho que vocês são jovens ainda, que vocês devem tentar proceder algumas outras investigações que vocês ainda não fizeram. Deixa eu cuidar de vocês por um tempo como nutricionista. Eu quero pedir alguns exames. Sim. Eu quero avaliar se existem carências nutricionais, desregulações hormonais que estão influenciando nessa qualidade do óvulo, do espermatozoide, enfim. Vamos entender como vocês estão. E daí, procedendo às investigações, eu percebi que os hábitos alimentares estavam muito aquém do ideal, né? Quando a gente pensa em potencializar a fertilidade. Então, era aquela dieta de padaria, né? Muito rica em farináceos. O jantar era sempre trocado por lanches, né? E daí, sempre pãozinho com frios ou bolinho, alguma coisa que passava na padaria e pegava o hábito de muitas pessoas. Sim. Mas que não é o ideal para uma qualidade de vida, para a saúde, né? Não é uma semeadura boa, na verdade, na nossa saúde. No fundo, acho que assim, é uma mudança que daí você faz pensando na gestação, que eles têm que levar para o resto da vida, porque no fundo é uma nutrição que ninguém deveria ter, né? Tem que ser uma mudança de lifestyle, né? Exatamente. Para todo mundo que deseja saúde, a gente tem que carregar mais o cardápio de comida de verdade e menos coisinhas de pacote. Essa é a regra geral. Desembalar. Isso, Então, aí eu procedi também às investigações dos exames bioquímicos, encontrei carências nutricionais, montei uma suplementação para ela e para ele, para potencializar essa questão da fertilidade, para a gente melhorar a qualidade de óvulo, espermatozoide e preparar o terreno biológico. Porque eu falo que é como se fosse uma terra que a gente tem que preparar para plantar a semente. Sim. Não é assim na natureza? O doutor Domingos fala que é o aquário, né? Não adianta o aquário tá todo sujo, você jogar um peixe sadio lá, gente, o aquário... Não vai aguentar. Não, e aí existe um investimento em relação à fertilização. Quantas mulheres que não são enviadas direto para fertilização fazem e, enfim, né, tem resultados... Se não fizer esse preparo, muitas vezes esse óvulo que foi coletado ali, o espermatozoide, não vai ter uma boa qualidade, a gente não vai ter embrião de boa qualidade, né? Então, eu sempre falo dessa limpeza do terreno biológico antes de engravidar. Então, a gente faz esse trabalho para que você, ali, antes de semear uma sementinha, você tira as ervas daninhas, você irriga, você aduba. Da mesma forma deve ser com o nosso corpo. A gente precisa preparar esse terreno para conceber a vida. E essa mulher precisa ter condições de nutrir esse embrião até que se torne um bebê saudável. Então, a ideia é que ela tenha níveis ótimos de vitaminas, de minerais, que a gente destoxifique, que elimine toxinas. Então, a gente fez todo esse trabalho, né? De limpeza do terreno biológico, de ajuste de carências nutricionais, né? E eles continuaram tentando naturalmente. E a gestação veio de forma natural aí depois de 3 meses. 3 meses, gente, é surreal, né? Eles estavam há 1 ano tentando engravidar. Isso. E aí já conta como, né, um caso de infertilidade depois de 1 ano oficialmente tentando. Isso. E ela fazia aquele teste de ovulação, provavelmente, né? Sabia que estava ovulando, ia lá, namorava e nada. E aí, em 3 meses, só alimentação e suplementação. Só alimentação e suplementação. Não foi necessário nenhum outro tipo de intervenção. Nem estímulo, nada. Exato. Então, aquilo mexeu muito comigo. Porque eu sei que a infertilidade é uma dor muito profunda. Né? Não é simples lidar. Não é. E muitas mulheres podem ser ajudadas. Né? E desde então, o meu foco todo foi se voltando para a saúde da mulher. E hoje, a minha principal atuação é cuidando de mulheres que têm infertilidade, que têm outros diagnósticos aí associados, como a SOP, a síndrome de ovários policísticos ou endometriose, auxiliando essas mulheres aí. E acaba atendendo também aquelas que estão no climatério, aí na menopausa. Sim, eu falo que eu cuido das mulheres. A gente vira amiga, né? A gente não quer abandonar a doutora Giovana. Acompanhando a gestação, acompanhando o pós-parto, acaba que eu vou acompanhando as fases da vida da mulher e eu amo isso. Porque passei por essa fase da pré-gestação, da gestação, já estou entrando no climatério agora. Mentira, ela tem 15. A gente brincou que ela tem 20 agora, que ela começou com 15.
Mas é isso. Então, isso realmente trouxe o meu coração para essa área. E eu vejo um propósito. Eu tenho muita alegria. Sim. Eu amo fazer o que eu faço. Eu amo, eu celebro os positivos junto com as minhas Dá pacientes. para perceber. Muito. É uma vitória que eu celebro que é sua junto, também, que né? é minha também. E muitas vezes eu acabo acompanhando elas durante a gestação também. Então, porque imagina, assim, a gratidão, né? A gente tem, provavelmente, muitas mulheres assistindo a gente que estão tentando engravidar há muito tempo e que talvez não tenham condições de ter acesso a um profissional da saúde que vai verdadeiramente escutar essa dor dela. Porque, na verdade, é isso. É esse olhar humanizado, respeitoso, investigativo. Porque, como a doutora falou, tem resposta, tem caminho. E também, assim, se não estão descobrindo, acho que é fazer tudo, a higiene total, né? O detox, que é isso que eu quero começar a falar, entender um pouco. Sim. Para daí pensar numa fertilização, Sim. né? Então, vamos pensar em suplementação. Assim, quando a gente fala de aumento de infertilidade, isso tem acontecido mais mesmo, né? Atualmente. O último relatório da OMS fala de 1 em cada 6 adultos Meu Deus. tendo algum tipo de dificuldade para engravidar. Então, realmente, É muito. os números têm aumentado. Mas você acha que é porque agora a gente tem esses números reais ou realmente por conta dos hábitos alimentares, da vida moderna que isso aumentou, na sua opinião? Assim, o que você acha? Apesar da gente ter um controle maior, nós sabemos que algumas coisas mudaram no nosso tempo. Sim. Hoje a gente tem as mulheres engravidando mais tarde. Fato. Então, essa é uma questão. E a gente tem a questão da exposição a toxinas ambientais. Que A aumentaram. gente tem uma exposição maior hoje aos pesticidas, aos compostos que estão aí presentes, né? Tanto na alimentação, poluição, na alimentação, nos cosméticos, enfim, tanta coisa que a gente tem contato com os plásticos, enfim, mil coisas, né? E o estresse, a gente sabe que o gerenciamento de estresse é algo muito importante para a fertilidade. Então, quanto mais estressado nós estamos, Mais infértil. Exatamente. A gente tem um aumento do cortisol, uma desregulação hormonal, um aumento de estresse oxidativo e uma piora na qualidade desses gametas, né? Do óvulo, do espermatozoide. Porque eles são células do nosso corpo. Então, Sim, vão eles sofrer estão todo dentro. o estresse oxidativo que nós estamos enfrentando. Então, tem todas essas questões que influenciam também a mudança no padrão alimentar. Muito Isso. também. Hoje a gente tem um excesso de consumo de ultraprocessados, que são alimentos muito ricos em açúcar, gordura trans, gordura saturada, aditivos alimentares. Tem muito hormônio também, né? Em tanta Também alimentação, né? tem tudo isso. Nossa, tava pensando aqui, né? A gente vive uma sociedade que tem acesso hoje ao celular que tá aqui do nosso ladinho, inclusive. A gente tem um aumento da ansiedade por conta desse acesso, da gente ter tudo muito rápido, né? A gente consegue responder um e-mail. Então, a gente tá aqui, mas a gente tá organizando escola das crianças, o dia de amanhã, nossa agenda. A gente tá sempre ansioso. Isso muda a nossa parte hormonal. Então, é uma geração que realmente não tem como. Se o estresse ajuda na infertilidade, existe o aumento, né? Não tem como a gente fugir disso, assim. Quando a gente pega o estilo de vida, né? Então, às vezes, você tem ali um casal onde tem, além do estresse, um padrão alimentar ruim, sedentarismo, às vezes ainda associa esse consumo de álcool, cigarro, enfim, você vai somando todos esses fatores que são prejudiciais a uma saúde reprodutiva. Sim. E aí você vai diminuindo a possibilidade de gestação, né? Exatamente. Você vai tendo vários fatores aí associados que aumentam o risco de desregulações hormonais e vão impactar negativamente na fertilidade Gente, desse é casal. tudo, né? É a vida que a gente leva. E é o homem e a mulher, porque às vezes a gente acaba os homens fogem. A gente fala às vezes só da mulher e muitas vezes é a mulher que procura mais. Sim. Mas a gente sabe que as questões relacionadas à infertilidade, elas têm a mesma porcentagem para o homem e para a mulher. Hoje a gente é sabe igual? Exatamente. Tanto as causas masculinas
são na mesma proporção que as causas femininas de infertilidade. Então, o homem também precisa ser pesquisado, investigado. Sim. Então, muitas vezes a gente já tem aquela mulher que já fez tudo, que já fez todos os exames. E o cara não vai fazer o espermograma, né? A gente não sabe se a questão está com ele. Exatamente. E muitas vezes está no lado masculino. Sim, né? sim. Então, uma parte nutricional, às vezes os hábitos, isso, né? Muitas vezes relacionados ao sobrepeso, obesidade, consumo de álcool, né, o tabaco, o estresse, a falta de atividade física. Imagina, eu já vi que, por exemplo, às vezes correr muito, fazer sauna, mata todos os nenéns. Eles falam até do celular, né? Perto do bolso. Exatamente, que deve evitar. Sim. E aí, quando a gente quer engravidar, é um sonho, né? Inclusive, aproveito, deixa eu falar para vocês dos nossos patrocinadores. A gente tá falando de sonho, de bebê. E a Baby Mel é a nossa patrocinadora, Gi. Isso daqui é um sonho de uma família. Muito queridos, inclusive, né? E não é só uma empresa que pensou em entregar, por exemplo, uma lixeira, uma maleta organizadora. Essa maleta também que organiza fralda, cotonete. Você puxa a fralda aqui embaixo, ó, tá vendo? Além desses produtos serem incríveis, existe toda uma tecnologia por trás desses produtos. Então, eles têm nanopartículas de prata que acabam tornando esses itens antimicrobianos, antivirais. Então, às vezes a gente tem itens no quarto das crianças que vão acumular ácaro, né? Por conta da poeira, por conta da umidade. Crianças que são super alérgicas. Aí são aquelas lixeiras, aquelas coisas que a gente tem que sempre estar trocando, se preocupando em não juntar, ficar mofado, sabe? Assim. E com os produtos da Baby Mel, não. Inclusive, a minha queridinha é essa lixeira que é anti-odor. Que você descarta a fralda aqui, ó. E aí, você vira a fralda aqui dentro e o odor fica aqui. Então, se você mora, por exemplo, em apartamento, que você tem que ficar descendo com lixo, tudo, o cheiro do quarto da criança não fica naquele aroma da introdução alimentar, que também falaremos. Isso é muito bom. E também quero agradecer a produtora 76, que é a nossa casa aqui. Hoje, lá no Instagram, eu mostrei um pouquinho. Então, eles têm vários estúdios de podcast. Se você tem um sonho de ter seu podcast, aqui é o lugar. Você pode entrar em contato, entender como funciona o trabalho deles. E eles também têm um auditório incrível, se você quiser fazer algum evento de lançamento, um treinamento. Hoje, eles estavam realizando, inclusive, um treinamento super legal, com vários médicos aqui. É bem grande. E eu me sinto super confortável aqui. Eles têm pessoal que já trabalha. Temos a produção que está aqui com a gente, né, produção? A produção hoje está bem comportada. Mas quero agradecer vocês, né, por tornarem essa informação aqui tão rica da Giovana para as mães que estão em casa. Então, Gi, você falou disso, né? Dos hábitos alimentares. Super importante a gente falar da importância do homem ter esse olhar. Sim. Porque é verdade, né? Eu conheço muitos casais que a mulher fez todos os exames, enfim, até às vezes começou a estimular ali e o homem não chegou a nem fazer um espermograma para saber qualidade e tudo mais, né? Contagem e tudo. Então, é igual, né? Essa questão de infertilidade, tanto para homem quanto para mulher. Exatamente. A nutrição pode atuar muito no homem também. Né? Tá. E aí, você também acaba tratando o casal. Então, podem ir os dois para o consultório, sentar com você e tentar entender onde estão esses déficits que estão ali, né? Gerando essa infertilidade. Exatamente. E quando a gente tem uma piora da qualidade desses espermatozoides... A nutrição pode atuar muito melhorando nessa qualidade, tanto no morfologia quanto quantidade desses espermatozoides. Aí existem nutrientes específicos que podem ser utilizados para potencializar em forma de suplementação, mas sempre a dieta é a base, né? Então, a gente faz a dieta antioxidante, uma dieta anti-inflamatória e corrige as carências nutricionais que esse homem podem ter, porque a gente sabe que essa célula, o espermatozoide, também é uma célula que precisa ser de nutrientes, exatamente, para que tenha o seu funcionamento perfeito, né? Então, a gente vai atuar tanto na base, que é a dieta, como na suplementação. A gente sabe que uma fragmentação de DNA espermático acima de 20%
pode aumentar até 3 vezes o risco de aborto. Então, tem muita relação, sim. E a gente precisa olhar para esse homem também. E porque às vezes é isso, né? Às vezes engravida, mas a qualidade também não foi trabalhada, essa parte nutricional. Sim. E aí existe esse aborto ali logo no início de uma gestação, justamente pela ausência, né? Dessa suplementação e da carência. Muitas vezes a gente não teve um embrião de boa qualidade por baixa qualidade desses gametas, né? Que foram doados ali. Por esse homem que não está se olhando, né? Exatamente. Então, a gente vai... uma vida vai ser criada. Sim. Eu sempre falo para os casais, você tem que doar a sua melhor parte. É né? isso mesmo. Você precisa se preparar para que suas células estejam no melhor estado. No melhor momento. No melhor momento, né? Porque você já é um ato de amor pelo filho, acho que desde já, da pré-concepção. Eles falam que... Como é importante falar sobre a pré-concepção mesmo, porque, assim, eu vou ser muito sincera agora, mas eu não me preparei, né? Assim, Deus realmente mandou o Enzo e eu não tive esse preparo, eu não tive esse olhar, mas porque, graças a Deus, agora a gente tem muita informação, esse podcast, inclusive, vai levar essa informação para vocês, mas eu não sabia, né? Eu nunca tive uma alimentação péssima. Sim. Tanto é que, né, nunca tive problema de infertilidade e tudo mais. Mas ninguém sabe, acho, né, da importância desse preparo. Tanto para engravidar, como para não ter a perda, Exatamente. né? Viver esse aborto. Diminui muito as chances dos desfechos ruins durante a gestação, quando você tem uma preparação para engravidar. E hoje a gente sabe que existe a programação metabólica fetal, né? Sim. A gente fala sobre os 1000 dias do bebê. Você já deve ter ouvido falar disso, que é o período ouro da vida da criança, onde desde a concepção até os 2 anos de idade, onde as células dessa vida estão sendo formadas e programadas. E tudo que acontece nessa janela de oportunidade vai ter impacto para o resto da vida dessa pessoa. Ai, não quero ouvir. Então... A mãe que não fez, né? Que não olhou para isso, né? Que tá assim, não quero ver. E hoje eles falam dos 1100 dias já. Ah, Ou mudou. seja, que seria 100 dias já antes da concepção, que seriam aí esses pelo menos 3 meses de preparo para engravidar. Era isso que eu ia fazer, a próxima pergunta era essa. Ótimo, pode Então, quanto tempo? Pensando numa mãe que está em casa falando, vou esperar para engravidar? Eu estou animada e ansiosa, não vou. É pouco tempo, né? 3 meses é muito pouco tempo para você doar para o seu filho e para a filha, né? E às vezes tem muita pressa, né? O casal decide engravidar, quer engravidar para ontem. Mas o terreno biológico está todo desarrumado. Eu falo que você vai receber uma visita na sua casa, o que você faz primeiro? Você arruma, né? A casa. Então, a gente precisa arrumar a casa para receber essa visita tão honrosa, né? Sim. Que é um filho dado, né, por Deus, uma bênção. Sim. Então, a gente precisa se programar. Então, o ideal é 1 ano de preparo. Se a gente for falar em ideal. Ai, amado. Sério? Mas... 6 meses, um tempo bom. 3 meses, o tempo mínimo. Tá. Por que 3 meses? Porque esse é o período final de maturação do óvulo. Então, aquele óvulo que você vai ovular, tá ovulando nesse hoje, ciclo, ele já começou 3 meses. o processo de maturação dele 3 meses antes. Então, tudo que aconteceu nesses últimos 3 meses impactou aquela célula. Tá. Entende? É como se eu fosse começar um processo agora, pensando, quero engravidar. Então, os óvulos que hoje carrego, para quem não sabe, tá? Toda mulher nasce com uma quantidade, tá? Então, não é que a gente tem uma quantidade, por isso que eles acabam. Não quero falar sobre escassez. O homem é fábrica, mas a mulher é estoque, né? Isso, a mulher é estoque e o homem é fábrica. Perfeita essa analogia, né? Então, hoje, tudo que eu produzi daqui 1 mês, por exemplo, já não tão saudáveis se eu tô falando de uma mulher que não fez essa limpeza desse terreno. Aí, daqui 3 meses, eu tenho um óvulo que teve todo um cuidado e que vai estar não o mais saudável possível, porque daí são 6 meses, né? Como você falou, que é o ideal. Não, o ideal é 1 ano, né? De preparo, de cuidado com a saúde, de já ir ajustando essa questão das carências nutricionais, fazendo essa limpeza do terreno biológico, eliminando, né, alimentos que são prejudiciais, diminuindo a exposição a toxinas ambientais. Tudo isso é muito importante, né, para uma boa saúde. Olha lá, gente, mínimo 3 meses. Isso. 6 meses, se é uma aluna nota 9. 1 ano, uma nota 10. Top, já ir cuidando da saúde, porque muitas vezes, vamos pensar por quê?
Muitas vezes essa mulher ela tá com peso. Sobrepeso. Com sobrepeso. É verdade, aí ela já engravida tá com sobrepeso. Então, aí ela quer engravidar. A gente sabe que a obesidade por si só, ela já diminui as chances de concepção. Né? A gente sabe que uma mulher obesa ela tem 3 vezes mais chances de infertilidade. Né? Então, além de problemas durante a gestação, né? Exatamente, além dessa questão dos desfechos ruins, mais chances para diabetes gestacional, para eclâmpsia, para alterações de pressão, para parto prematuro, para parto cesárea, né? Todas essas questões que são riscos, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, para que entrar na gestação com todos esses riscos? De qualquer jeito, né? Pode preparar para esse momento tão lindo. E esse bebê, ele vai pagar por isso, né? Porque ele não escolhe onde, né, o ambiente. Então, eu falo que enquanto o bebê ele tá ali na barriga da mamãe, né? Tudo que ele come, quem provê é a mãe. Então, ele não tem como escolher o que vai comer. É uma responsabilidade muito grande em prover tudo que esse bebê precisa para se desenvolver bem. Né? Então, eu falo que a gestante não pode comer só o que tem vontade. Tem que comer o que precisa. Tá? É nutrição, né? Exato, nutrir, entregar tudo que esse bebê precisa. Isso. Porque a gente não pode suplementar o bebê na barriga, então a gente suplementa a mãe. A mamãe, exatamente. Esse é um assunto também bem importante. Mas quando a gente se prepara, a gente diminui muito esses riscos, né? E aumenta as chances de gestação. Exatamente. Do tão sonhado positivo. Tem estudos que mostram, por exemplo, que a carência de um simples nutriente, ela já pode impactar a fertilidade. Um exemplo. A B12, né? A gente estava falando. Eu ia perguntar isso. Quais são? Tem pessoas que acham que é só tomar um ácido fólico e tá tudo certo. Mas é muito mais do que isso. Porque o ácido fólico, ele não trabalha sozinho, né? Ele não faz tudo sozinho. Ele é um dos nutrientes indispensáveis para que um bebê cresça de forma saudável. Logicamente, Mas, por exemplo, a vitamina D, quando ela está abaixo de 30, essa mulher tem 45% mais chances de infertilidade. Exato. Então, a gente começa a se deparar com esses números, né? Se essa mulher está carente de ferro, por exemplo, se ela tem já os estoques de ferro muito baixo, a chance dela fazer uma anemia durante a gestação é muito grande, porque a gente sabe que a ferritina vai despencando, né? Os estoques de ferro vão despencando durante a gestação. Então, se essa mulher já entra com um nutriente que é muito demandado durante a gestação, lá no pé, muito. Como é que vai ficar essa criança? E o ferro participa do desenvolvimento neurológico, cognitivo do bebê, está relacionado com quando está carente, com baixo peso ao nascer, com parto prematuro. Então, para que eu vou submeter o meu bebê a toda essa privação, se eu posso corrigir isso antes? Mas essa informação muitas vezes não chega. Não chega. Agora por isso que a gente está aqui falando. Graças a Deus. Que não custa nada fazer um hemograma, dosar ferritina, dosar B12, dosar vitamina D. Eu ainda doso selênio, zinco, magnésio, vitamina A, vitamina C. Todos os nutrientes que são determinantes para uma boa qualidade do óvulo e também para que essa mulher tenha estoque suficiente para nutrir esse bebê. Sim. E ela tem qualidade de vida, né? A gente melhora tudo. Às vezes melhora a pele, melhora o humor, né? Falando de uma gestante que está gestando um bebê, às vezes super mais para baixo, né? Às vezes passando por um processo de depressão, às vezes só de suplementar, por exemplo, a vitamina D é algo que é qualidade de vida, né? E eu tenho muitas pacientes que às vezes vão lá e a vitamina D lá embaixo no pé, mexem só na vitamina D e aí aparecem grávidas. E ninguém olha isso. É muito maluco, né, gente? Porque influencia, né, nos nossos níveis hormonais, ela dá suporte para a produção de progesterona, ela melhora a receptividade do endométrio. Então, ela vai ter várias ações na pré-concepção e na gestação também, que é protetora, né? A gente sabe que ela vai minimizar também uma série de riscos durante a gestação, estar com níveis ótimos de vitamina D. Né? E não só ela, é o que eu falei, são muitos nutrientes, então a gente não dá para resumir. Eu ia perguntar isso, assim, hoje, o que você encontra em consultório? A maior parte das deficiências aí é B12, que eu já vou falar que eu sei. B12 e vitamina D com certeza, né? Muito comum.
Tá. Mas às vezes As a gente mais também comuns. tem um ácido fólico baixo, tem zinco baixo, selênio. Então, Tá. a gente tem que observar, isso é muito individual, depende do padrão alimentar e Lógico. até mesmo das questões absortivas dessa mulher, né? Uhum. Que muitas vezes ela não absorve bem determinado nutriente ou não consome fontes daquele nutriente e acaba tendo mais carência. Uhum. Então, é muito importante ter esse olhar, esse preparo antes, fazer esse Individual, ajuste. né? Exatamente, de forma individualizada. E sabe uma coisa que eu queria falar que é super importante? Quando a gente faz exame, por exemplo, vamos pensar numa gestante que vai num GO básico, tá? Às vezes uma mulher ali do SUS e faz um hemograma, tá? Que provavelmente não pedem tantos exames como você pede, que eu tenho certeza. Sim, nem todo mundo tem acesso, né? Infelizmente, a gente ainda não tem um suporte como deveria ocorrer no sistema público, né? Você acha que é uma atualização desses profissionais? É, né? Sim. Tá. Acho que você precisa até falar mais sobre isso. Já tem muitos obstetras aí levantando Sim. essa Bandeira, né? bandeira e trazendo essa importância de ter esse olhar para a nutrição, de ter um nutricionista para acompanhar essa gestante durante, né, tanto na pré-concepção quanto na gestação, entendendo que é muito importante o ajuste desses nutrientes, né? A gente sabe que, principalmente na gestação, essa mulher, muito difícil ela dar conta de todas as necessidades nutricionais só com alimentação. Sim, a gente tem que sabe da suplementar. necessidade da suplementação, e daí a gente entra, né, nessa questão também dos polivitamínicos, tem um monte de coisa. Você estava falando, o balãozinho subiu aqui, falei, vou entrar, né? vou pular nessa piscininha, pularei nessa piscininha. Porque a minha função aqui é, sim, ser muito clara e falar, né, o que a gente vive no nosso país. Então, Sim. Tem muitas mulheres que acham que só um polivitamínico comprado ali na farmácia vai entregar o suficiente, mas não, né? Por vários motivos. Assim, eu acho que a mulher que ela não tem tantas deficiências ali, o polivitamínico só vai dar uma melhoradinha, né? Vamos pensar numa mulher super saudável, que se alimenta super bem, que faz exercício esteja físico. com níveis ótimos de vitaminas e minerais. Tudo, vitamina, mineral, hormônio organizado. Aquela paciente nota 10 que você não sabe nem por que tá lá, né? O polivitamínico comprado ali na farmácia vai entregar, né? Às vezes não, tá, gente? Porque às vezes até essa mulher vai ter ali a ferritina cai, né? Porque no meu caso, inclusive, foi esse. Às vezes tem que se complementar esse com polivitamínico. Noripurum, Sim. mais, né? Tipo, focar ali no endovenoso da Coca-Cola. Quem já viu mulher fazendo ali na veia um liquidozinho que parece uma Coca-Cola? Coca-Cola, nota, gente. Mentira, Coca. Mas é ali daquela cor porque é ferro, né? Então, às vezes, até esse polivitamínico tem uma porcentagem pequena disso, né? De vitamina D, de ferro, de B12, por exemplo. Sim. Por isso que tem que ser esse olhar individualizado, pra gente entender, por exemplo, a Carolina, ela precisa focar na questão da ferritina, ela precisa ter ferro lá em cima. A Giovana já não é? Exatamente. É muito individual, não é? Sim, e infelizmente nem todas as pessoas vão ter acesso a esse tipo de orientação, mas é o ideal. Por quê? Nenhum polivitamínico, ele vai ser completamente perfeito, tá? Sim. A gente não tem nenhum polivitamínico perfeito no mercado. Por Só quê? os manipulados, que daí olhando pra ela, né? Mas esses prontos, né? Por esses quê? prontos. O que acontece? Eles são desenhados para a população de forma geral. Então, Sim. é aquela coisa, as doses não estão individualizadas. Não estão. Né? Então, muitas vezes, aquelas doses não vão ser suficientes para corrigir uma carência. Então, a gente vai precisar suplementar por fora esse polivitamínico. Se a pessoa for usar um polivitamínico, mesmo assim, a gente pode utilizar um pronto, um maternizado desses prontos, mas a gente vai ter que complementar ele conforme a necessidade dessa gestante, baseado ali nos exames. Então, a gente vai investigando durante a gestação e vai ajustando as doses das vitaminas e minerais conforme ela tem necessidade. Eu também tenho aquele cuidado de, quando vou escolher um produto pronto, optar por aqueles que são clean label, que tem uma composição mais limpa. Porque, infelizmente, muitos dos nossos polivitamínicos disponíveis para gestantes têm 4, 5 corantes. Alguns têm maltodestrina, tem, né?
que são ingredientes desnecessários. E muitas vezes... Desnecessários e negativos para o bebê, inclusive. Isso, porque você toma todos os dias e esses aditivos aí, né, são toxinas que trazem prejuízo. Sim, e que passam a barreira placentária alguns, né? E a gente deve evitar, né? Sim. Isso vai aumentar a inflamação, vai trazer uma sobrecarga ali de toxinas circulantes. A gente deve evitar, uma vez que você vai tomar todos os dias. A gente já tem tantas outras exposições, sim, né? Então, se a gente puder escolher um produto limpo, é muito melhor, né? A gente tem no mercado brasileiro essas clean labels fáceis, por exemplo, numa farmácia básica? Então, não tão fácil. Muitas vezes a gente tem que fazer o pedido direto de algumas empresas que têm esses produtos. Às vezes a gente tem que solicitar pela internet. Em algumas lojas você já encontra, lojas mais específicas de produtos naturais, suplementos. Muitas vezes você encontra esses maternizados com essa característica mais clean label, mas muitas vezes pela internet, no site da empresa, você consegue e chega muito rápido também em casa. E a vantagem desses polivitamínicos é que, além deles serem mais limpos, eles também têm vitaminas e minerais em formas melhores absorvíveis, mais biodisponíveis, que a gente chama. Então, esses minerais vão ser quelados, essas vitaminas vão ter formas que são bem absorvidas no nosso organismo. Elas vão ser mais funcionais, né? Exatamente. Então, o nutricionista, ele consegue ter esse olhar de avaliar a composição daquele suplemento e olhar ali, olha, a vitamina B12 está em forma de metilcobalamina e não cianocobalamina. Ela vai ter esse olhar, nutricionista, para entender a absorção. O que vai ser melhor para eu potencializar a absorção dos nutrientes naquela mulher, né? E muitas vezes eu uso maternizados prontos, esses clean label, mas geralmente eu preciso complementá-los. Sim, eu imagino. Durante a gestação. Eu imagino. Eu vivia com Noripurum endovenoso. Eu tomava via oral e é horrível, né, gente? Desculpa a sinceridade, mas é horrível. Tem desconfortos, né? Que o ferro causa, alguns desconfortos na gestação. Isso, não então, é fácil. Então, às vezes, é esse olhar de você prescrever algo que vai ser no soro, vai ser endovenoso que você vai tomar, para você não ter esse desconforto. Muitas vezes a gente vai precisar que o obstetra prescreva o ferro endovenoso quando a gestante ela não está respondendo a suplementação via oral. Aí vai ser necessário, sim, de prescrição médica, né? Aí a gente entra em acordo aí com o obstetra para que ele faça essa prescrição, que faz muita diferença. Não, para mim fez, né? Então, olha só, tem muita gente que acha, tá? Que fala, vou engravidar, então só tem que começar a tomar o ácido fólico. Não é só isso, não é? Não. E aí, queria também falar, então, já que a gente entendeu que não é só o ácido fólico, é a gente olhar como um todo. E a gente tem essa questão de 3 meses mínimo, 6 meses ok, 1 ano perfeito, para a gente mudar alimentação e suplementação, pensando em mais possibilidade de gestação e ter uma gestação saudável. Isso. Queria que você explicasse a diferença, por exemplo, que eu tenho muitas perguntas que chegam em relação a isso, né? A diferença ali do que é o ácido fólico e do metilfolato, que muitas pessoas não entendem, né? Então, explica um pouco, assim. Exatamente dessa questão da disponibilidade que a gente estava falando, né? O metilfolato, ele já é a forma ativa do ácido fólico. O ácido fólico é uma forma da gente prover a vitamina B9, o folato, de forma sintética. Ele é sintético. Enquanto o metilfolato já é a forma absorvida, né? E qual é a questão? A gente hoje prefere utilizar o metilfolato para garantir essa absorção. Sim. A gente sabe que uma parcela grande da população tem uma mutação genética em uma enzima que faz a conversão desse ácido fólico para metilfolato, para essa forma ativa. Então, a mulher que não converte, ela não consegue ter uma boa absorção. Exatamente. E como a gente não tem acesso a esse exame para todas as pessoas... É mais fácil entrar com o metilfolato. Então, a gente opta pelo metilfolato, porque daí a gente já está tem com certeza mais que garantia não é de que esse nutriente vai ser bem absorvido por essa mulher. Porque é um nutriente indispensável, né? Sim. Que previne aí má formação de tubo neural. Está envolvido com toda a metilação, o processo de replicação celular. Esse
ácido fólico, esse folato, né? Ele é indispensável durante toda a gestação, e não só no primeiro trimestre, quando não é só, algumas pessoas pensam, é para parar com ácido fólico. Não, é para ficar até o final. Sim. E por que né, não prescrevem já o metilfolato, por exemplo? Ele é mais difícil de ser encontrado? Por que daí os ginecologistas, né, os obstetras já não prescrevem, a grande maioria? Porque assim, eu tenho a honra e o privilégio, porque é um privilégio. Eu trabalho com mulheres que são muito bem suplementadas, eu vejo muita diferença, só que as minhas pacientes, para você ter uma noção, elas já chegam muitas vezes lá na clínica em que eu atuo, depois de muitas perdas. Sim. E aí elas falam, não, agora eu vou investir numa equipe que eu vejo que é a que estuda, que tem embasamento com evidência científica. E aí, quando elas chegam lá, elas entendem, por exemplo, eu estava no ácido fólico e eu não faço essa conversão, então eu não estava absorvendo. Exatamente. Agora eu tô consumindo, fazendo metilfolato. Né? Então, elas chegam já com essas questões que você está falando. Então, eu me considero privilegiada, porque eu já recebo elas bonitinhas e perfeitas, né? Por que os outros profissionais aí não prescrevem o metilfolato, por exemplo, para garantir que essa parcela que tem a mutação está sendo suplementada? Eu creio que por falta de atualização. Tá. Né? Antigamente, inclusive, se usava uma dose bem maior, se prescrevia aí ácido fólico 5 miligramas. Hoje a gente trabalha com 400 microgramas de metilfolato, então era uma dose bem alta. Muito alta, Mas isso já há bastante tempo está estabelecido, essa dose, né? E essa recomendação do metilfolato. Então, é muito de atualização mesmo do profissional. Hoje, eu recebo pouquíssimas mulheres com ácido fólico. Ácido fólico? Eu ainda tenho, às vezes. Os obstetras que eu trabalho, todos já prescrevem metilfolato, mas às vezes recebo de outros obstetras, mas é muito raro. Eu peguei uma essa semana passada, que Graças veio a Deus, então, com ácido fólico, mas aí a gente já entrou já com metilfolato. Exatamente, já corrigiu a suplementação dela, mas é bem mais difícil hoje. Já é algo que eu creio que já está bem mundo se atualizando, estabelecendo bem, né? Ótimo, isso perfeito. É importante, né? Muito. E eu acho que assim, até o que a gente está fazendo aqui, porque eu acho que nós mulheres, a gente também traz esses questionamentos em consultório, até para esse profissional, né? Porque eu não acredito em pessoas que sentam para atender outros seres humanos e estão lá na pior das intenções. Sim. Eu ainda acredito naquele profissional que quer entregar o melhor dele. E às vezes esse questionamento de vocês aí em casa, de falar, olha, escutei falar sobre o metilfolato, a diferença entre o ácido fólico, queria poder, né, que você prescrevesse aí o metilfolato. Isso já traz uma mudança, né, nesses profissionais. Sim, faz diferença. Eu acho importante. Hoje existe muita informação, né? Sim, graças a Deus, né? A gente chegar e conversar com o profissional que está nos falar, atendendo, posso, muito positivo. Tá. Então, falamos muito sobre essa questão de suplementação. Alimentação, para as mães que estão em casa. Você falou que é anti-inflamatória. Isso, quando a gente pensa em fertilidade, no caso, o padrão... Sempre tem uma pergunta, mas existe uma dieta da fertilidade? Existe um alimento da fertilidade? A famosa, aquelas chamadas de revista, né? Ninguém lê mais revista hoje em dia, né? A gente é da época da revista, né, gente? Sim, com certeza. Então, se a gente fosse ler uma revista de nutrição, estaria os 15 itens da fertilidade. Existe isso? Então, a gente não pode dizer que existe uma dieta específica, mas existe um padrão alimentar que potencializa a fertilidade. Isso sim, né? E hoje uma das dietas que tem sido mais estudadas em relação à fertilidade é a dieta mediterrânea. Que legal. E por quê? Porque é uma dieta que carrega os nutrientes necessários para uma boa função ovulatória ali. Porque o que compõe principalmente essa dieta, né? Eu falo comida que Deus fez, né? Comida de verdade. Então, a gente vai ter os vegetais folhosos, as raízes, né? Que são carboidratos de mais baixo índice glicêmico. A gente vai ter as castanhas, o azeite, o abacate, as carnes mais magras, especialmente os peixes, né? E a gente sabe que essa é uma dieta que potencializa a fertilidade. Então... Uma dieta mediterrânea. Isso, uma alimentação saudável, né? Um padrão alimentar
mais natural possível, né? Composto de comida de verdade, como o nutricionista gosta de falar. Não desembalar, né? O Exatamente. descascar. Aí a gente vê o que está relacionado com o maior risco de disfunções ovulatórias. É o alto consumo de açúcar e carboidratos de alto índice glicêmico. Porque, todos farináceos, né? A gente já tira tudo. Porque isso vai causar aquelas oscilações, aquelas flutuações glicêmicas importantes. E essa insulina mais alta, ela vai desencadear um processo também de desregulação hormonal e acaba influenciando lá na nossa ovulação, na qualidade. Exatamente. Essa é uma questão muito presente na síndrome dos ovários policísticos, que na sua maioria dos casos, né, existem aqueles casos que não têm resistência à insulina, mas uma grande parte das mulheres com SOP tem resistência à insulina. Então, elas vão precisar de uma dieta com controle dessa carga glicêmica, do índice glicêmico nas refeições. A gente vai ter que controlar essa glicemia. E muitas vezes essa mulher, ela regula o ciclo. Eu tenho muitos casos assim. Que legal. Elas chegam, às vezes, sem menstruar há 3 meses, há 4 meses. A gente começa a fazer alimentação, começa a ajustar essa questão do controle da glicose, fazer a suplementação específica ali para auxiliar também nos sintomas da síndrome dos ovários policísticos. E esses ciclos voltam a se tornar regulares. Que legal. A gente consegue melhorar as taxas de ovulação quando a gente faz uma alimentação saudável. Então, a gente sabe que os carboidratos, o açúcar, os carboidratos de alto índice glicêmico, a gordura saturada, a gordura trans, o excesso de cafeína, tudo isso vai ela piorar. Fez isso porque eu falei que ontem eu arrasei no café, tá, gente? E esse é um amado de muitas mulheres, muito, né? né? Ai, meu Deus. Muito. Mas ele não é muito amigo da fertilidade, não. Né? Gente, eu tenho 2. Não pretendo engravidar no momento. Que no caso, né, eu tenho que casar de novo, entendeu? Eu tenho que ter um marido. Mas assim, de verdade, café eu consumo bastante. Eu lembro que na gestação existe um limite também, né? Isso, tanto na pré-concepção quanto na gestação, a gente pede para reduzir o consumo do café. O ideal mesmo é retirar. Esse seria o ideal. As mães assim, quando a pessoa não consegue. Durante a gestação, falando de gestação em si, a minha orientação é que exclua o café, porque os últimos estudos demonstraram que não existe uma dose segura de cafeína para ser consumida durante a gestação. Antigamente se falava de até 200 miligramas de cafeína, depois 150 miligramas de cafeína. De uma xicrinha por dia, né, falava. Mas hoje não se sabe se nem essa xicrinha vai trazer malefícios para o bebê. Então, prefere-se evitar. É um estimulante, né? Não tem como a gente negar. Atravessa a barreira placentária, né? E esse bebê ainda não tem condições de metabolizar uma substância que até pra gente metabolizar é complicada. Imagina, eu falei pra ela que ontem eu tava 2 da manhã, eu estava animada, pronta pra, sei lá, conquistar o mundo. Porque eu tomei café na hora errada. Então imagina um bebê, né, que recebe. E eu falo que são 9 meses, vale a pena. Então quando a gestante gosta muito, eu falo, tenta trocar pelo descafeinado. E daí eu oriento. Às vezes é o sabor, às vezes é o ritual que ela sente falta. O cheiro, o ritualzinho. Né? Do café, aquela coisa de conforto o acolhimento. Que o cafezinho traz. Então eu falo, a gente pode tentar utilizar o descafeinado. Aí precisa ser pelo aquele método Swiss Water, que retira a cafeína à base de água e não de solventes químicos, que também são tóxicos para a gestante. Então é um descafeinado com aquele selo Swiss Water. Então, ela pode usar, mesmo assim, eu peço para ficar com uma xícara por dia. Entendi, né? Gente. Isso. A lição de casa tá desafiadora. Eu sou mais conservadora nesse caso, eu prefiro que Mas eu também acho que prefiro. Eu acho que, assim, às vezes ela vai optar por, sei lá, tomar 2 xícaras, mas a sua instrução está sendo passada, né? De tomar uma xicrinha mesmo nesse descafeinado oficial, porque os outros ainda tem um monte de aditivo, né? Porque ele foi associado a desfechos ruins mesmo, né? De maior risco de aborto, em relação ao desenvolvimento neurocognitivo da criança, maior risco da criança desenvolver obesidade na infância, na primeira infância. Por causa de uma xicrinha de café que foi feito, outras coisas. Que foi transformado para ser um descafeinado com componentes ali que
doido, né? Mas é muito importante a gente saber, porque é isso, quando a gente tá grávida, aquilo que a gente consome, que a gente ingere, desde produtos químicos que a gente passa, né, na nossa pele, que é um órgão enorme que tá por todo o nosso corpo, o que a gente consome, come também e vai pro bebê. A grande maioria desses itens, né, eles passam pela barreira placentária, que é como você vai nutrir seu bebê. Né? Exatamente. Então, super importante a gente ter essas informações. Café, o álcool, que é outra coisa completamente proibida. Eu ia falar sobre isso, assim, eu tenho ainda, é muito doido, mas assim, estamos em 2024 e eu ainda tenho doulandas que falam que o ginecologista liberou uma taça de vinho. Eu quero sentar e chorar. Porque eu falo, gente, eu não sou a favor. Pra mim é não, é não, é não. Por quê? Porque é não. Existem pesquisas, né? Exatamente. A gente sabe que essa criança vai receber esse álcool, né? Não vai metabolizar, não tem condição. Pra lidar com isso, né? Isso vai afetar o desenvolvimento desse bebê e pode afetar para sempre, né? Trazer consequências, dependendo da quantidade, pode trazer consequências para o resto da vida. E é completamente desaconselhado. E na pré-concepção também, porque ele diminui as taxas de fertilidade. Então, os homens que às vezes, né, acham que não tem nada a ver, tá? Tomar cervejinha realmente vale a pena, pelo menos os 3 meses antes desse cuidado que a gente falou, né? Ou 3, ou 6, ou 1 ano, evitar o álcool. Exatamente. Gente, já começa, porque assim, eu quando engravidei, eu falo que é um detox total, é um rehab, tá? Isso. Porque você não pode, obviamente, consumir álcool. Eu não consumia, né? Nem álcool, nem várias outras coisas, né? Por exemplo, refrigerante também não. Não, exatamente, não vale a pena. Adoçantes, né? A gente não pode fazer uso de adoçantes artificiais durante a gestação, só adoçantes naturais. Então, a gente libera estévia, xilitol, eritritol, talmatina, que são adoçantes naturais, mas os outros não. Então, tem que ler os produtos todos, né? Tomar cuidado com esses que são zero, light, porque que geralmente mentira. Tem adoçantes artificiais ali. Então, tem que ler rótulo. Eu sempre ensino às gestantes, vamos reler o rótulo, escolha os produtos que você... Muito bem. Exatamente. Diminuir o consumo de açúcar durante a gestação, de carboidratos refinados. Por quê? Toda gestante, ela se torna resistente à insulina. A gente diminui em 50% a sensibilidade à insulina durante a gestação. Então, é muito fácil, entre aspas, né? Você desenvolver um diabetes gestacional. E, infelizmente, a gente tem visto um aumento muito grande dos casos de diabetes gestacional. Não sei você na sua prática lá, mas é muito aumento... É por hábito. Os dados que têm aumentou em 30% aí nas últimas décadas, né? A incidência de diabetes gestacional. E ela está relacionada com... Tem alguns fatores que predispõem, né? Como, por exemplo, engravidar já acima do peso, ter idade avançada, né? Mas... Não, mas eu acho que eu vejo muito por comportamento, por qualidade, pela vida que leva mesmo, né? E é incrível como a gente consegue, em 80% dos casos... controlar esse diabetes gestacional só com alimentação e mudanças de estilo de vida. Fazer uma atividade física é muito importante, porque o músculo é um grande consumidor de glicose. Então, todas as vezes que você está fazendo contração muscular, esse músculo está, né, consumindo essa glicose, ajudando a regular esses níveis de açúcar no sangue. E assim, eu tenho resultados muito bons. A gente tem também, mas é isso, né? Às vezes vem lá o diagnóstico, a mulher desespera e ela fecha a boca, né? Porque é o famoso fecha a boca. E aí vai fazer exercício. Seria muito melhor que iniciasse antes. Né? Antes, exatamente. Porque... já começa desde a pré-concepção que a gente estava falando. Especial. Eu falo que gestação não é doença, mas é um momento muito especial. Onde acontece toda essa programação também metabólica do bebê. Sim, é pensando na qualidade do teu filho. Então, se você tem um diabetes gestacional, por exemplo, essa criança ela vai ficar maior, né? Aquele bebê que acaba, às vezes, até impossibilitando a mulher de ir para um parto natural. Normal, aquele bebê que chama de macrossômico, bebê muito grande. É um bebê que vai acumular muita gordura nessa região abdominal. Então, você vai ver ali esse fígado, né? Recebendo muita glicose. Isso vai impactar o metabolismo desse bebê. Para o resto da vida. Sempre. Ele vai ter mais riscos para ter diabetes, ele vai ter mais riscos para ter obesidade. Sim, a gente vê, né, um aumento de obesidade infantil justamente. Exatamente. Por isso, né? Então, vale muito a pena
se preparar para prevenir isso. Sim. E se não deu para se preparar, comece o mais rápido possível. Eu falo, gente, o sempre dá quanto antes tempo. você puder na gestação. Buscar orientação nutricional. Não é pra vocês ficarem desesperadas em casa, porque deve ter gestante que já tá... Meu Deus, será que... mas é isso, assim. Sempre é tempo da gente, que a gente consegue fazer alguma intervenção para melhorar isso, né? Mas é importante ter esse cuidado, porque faz diferença, né? Na vida desse bebê aí. Por todo o resto. E sabe o que é legal? Que deve acontecer, né? A mãe, então, ela começa esse processo já na pré-concepção, na gestação. E aí, quando essa criança nasce, o que é incrível é que ela já nasce nesse ambiente saudável. Porque aí vem o desafio do temos uma criança em casa que logo vai iniciar o processo de introdução alimentar com pais que consomem tudo que você pode imaginar de errado. É muito mais difícil, né? Como é que você fala para a criança, vamos comer o brócolis, se o pai está comendo um lanche no jantar, não é? Exatamente. Eu falo que a beleza de quando você se prepara é que você se arrumar a casa para literalmente arrumar a casa. Literalmente mesmo, porque o casal, uma vez que ele mudou os hábitos, ele está pronto para receber o bebê. E orientá-lo, né, na introdução alimentar de forma adequada, não precisando fazer uma comida diferente para ele. Às vezes você vê assim, a mãe e o pai têm que fazer a comida diferente para o bebê, né? Não, ele pode comer as mesmas coisas. É lógico que você vai adaptar as fases da introdução alimentar, mas o tipo de alimento que vai ter... É igual. Mesmo, são os legumes, são as verduras, as frutas, exatamente. É como você vai oferecer ali nas fases da vida da introdução alimentar. Mas é exatamente isso. Você já prepara a casa. E eu falo que, às vezes, as pessoas dizem, mas é muito sacrifício e tal. Eu falo, gente, as renúncias para você ser mãe, ser pai, começam antes do seu filho nascer. Deveria começar, né? Essa é a verdade. Deveria. Tem gente que não, que só quando engravida. Porque por amor a seu bebê, você quer entregar o seu melhor para o seu filho. Sim. Então, se você quiser entregar o melhor, esses ajustes precisam começar lá atrás, esses meses aí, antes de começar as tentativas para engravidar. Não, e eu brinco assim, ó, Deus protege enquanto a gente não tem informação. Agora você tem. Não ai. Não, tô brincando, Deus protege sempre, gente, por favor, Senhor, né? Mas é isso, assim, é a brincadeira que eu falo, agora eu sei. É a responsabilidade que você tem quando você tem um conhecimento. Porque a tacinha de vinho, se eu tô levando a informação que não, né, que chega nesse bebê, que ele não vai dar conta, que você aumenta os riscos. E pensa, você vai ter um bebê saudável, né? Sim. A gente não quer só engravidar, a gente quer engravidar de um bebê saudável. Não sim, é? A gente quer uma criança saudável, né? Não é? Sim. Porque engravidar, você até pode engravidar, mas muitas vezes a gestação não vai para frente, ou ela é cheia de complicações. Sim. Né? Então, nós queremos engravidar e ter uma gestação saudável. Então, vale a pena fazer esses ajustes aí Super, antes. Imagina. Estamos aqui para isso, para focar nessa mulherada. Mas, Gi, então, pensando em alimentação, uma coisa que é muito comum hoje em dia é também o aumento de diagnóstico de TEA, né? O autismo, TDAH, tantas outras coisas, assim. Você tem a ver também com a alimentação, né? Ainda não foi comprovado cientificamente. Ainda é um terreno que a gente... Existem vertentes diferentes, né? Mas o que dizem sobre o TEA e a alimentação? Para eu entender, assim, o que eles estão querendo compreender? Que caminho que eles estão traçando? Algumas coisas que a gente já tem ouvido e visto em literatura. Essa questão das toxinas ambientais que podem influenciar, né? A carência de nutrientes. Essa questão dessa questão da... conversão aí do ácido fólico, metilfolato, tem muitas pessoas, muitas mulheres que podem ter polimorfismos, que têm mais dificuldade de destoxificar toxinas, né? Essas pessoas também teriam uma maior predisposição a ter essas questões, né? Então, isso é uma das hipóteses. Pessoas com
com dificuldade de detoxificação, carências nutricionais, excesso de toxinas circulantes. Então, até a própria alimentação e suplementação já Exatamente. resolveria Pode ser essa questão. um protetor. Óbvio que a gente não Sim. garante, né? Sim, tem estudos, por exemplo, mostrando carência de ferro na gestação, com maior índices de TDAH, porque é neurodesenvolvimento. Sim, sim. Né? Então, a gente vai ter nutrientes muito importantes para o neurodesenvolvimento. Então, todo o complexo B, a colina, o ferro, a gente vai ter o ômega 3, né? O DHA, aí, principalmente no terceiro trimestre, aí, muito importante para essa função cerebral, o desenvolvimento da visão também. Né? O ômega 3 é outro nutriente que também deve ser suplementado aí durante toda a gestação. Sim. E, então, essas questões, embora a gente ainda não tenha afirmado, é isso. Embasamento científico. Já tem muita... muitos registros, aquela coisa né? assim, já tem muita luz sendo direcionada para essas coisas, assim, apontando para isso. Então, vale a pena, principalmente se você já tem casos na família, né? Já tem uma história, você fazer ainda mais cuidadosamente esse preparo para a gestação. Né? E, Gi, agora eu vou para uma coisa mais íntima, assim. Que a gente tá falando super dessas coisas, mas, como eu falei, Giovana é mãe. É um menino e uma menina ou são duas meninas? É um menino e uma menina. É um menino e uma menina. Isso. Eu achei que era mesmo, mas agora eu fiquei na dúvida. Como eles chamam? O Gabriel tem 17 e a Luísa com 11 anos. Tá. E aí, você já era nutri quando eles nasceram? Já. Tá. Sim. E na sua casa, o espeto de ferreiro é como? Lá funciona. Eu imagino que agora tem essa conversa, né? Porque eles são um é pré-adolescente, outro já é adolescente, né? Sim. Mas como que foi, assim, como mãe? Porque eu imagino que você era uma nutricionista sem ser mãe, e aí nascem as crianças, às vezes aquelas coisas que você ensina, né, para as mães, você fala, nossa, só que eu vou ter que mudar a forma de ensinar no consultório, né? Porque não é funcional, não tá rolando nem na minha casa. Você acha que você mudou muito como profissional depois que eles vieram, assim, esse olhar? Então, eu passei até a ter um pouco mais de empatia pelas mães. Entendi. Porque a gente lida com questões, né? Eu tenho o meu menino mais velho, teve diagnóstico de TDAH também. Então, a alimentação influencia muito nessa questão. Então, a gente passou por todo um processo de ajuste da alimentação dele, de suplementação para ele. E hoje, assim, ele tem uma alimentação super saudável, treina todos os dias. E ele gosta, pede para eu fazer o plano alimentar dele, para ele ganhar massa magra e tal. Também, e ele óbvio. super valoriza essa parte, entende, ensina para os amigos, porque de tanto a gente falar. Porque eu sempre tive essa questão de explicar o porquê. Olha, por que não tem isso todos os dias aqui em casa e que tem na casa do seu amigo? Ah, porque eles questionam, né? Lógico. Mas, mãe, nunca tem refrigerante, nunca tem essas coisas. Gi, o sonho da minha filha era comer miojo. Então. Acredita? Qual é o seu sonho? Mãe, meu sonho é você deixar eu comer um miojo. Eu falei, meu Deus, vou ter que deixar, né? E aí eu tinha que explicar, né, o que era. Porque na amiguinha tinha, na vizinha. Ela falava, lá eu como. Eu falava, agora já foi, né? Vou ter que comprar um. Mas não entra na minha casa, ainda não compro. Mas eu realizei esse sonho de fazer um miojo pra ela. Sim, eu não proíbo. Então, eu sempre converso com eles que a gente precisa ter um padrão saudável na maior parte do tempo. Para que quando a gente fizer uma outra refeição, que é mais palatável, que é mais inflamatória, o nosso corpo vai ter condições de lidar com aquilo numa boa. Imagina se eles vão querer comer, né? A mãe fala assim, vamos comer hoje essa refeição mais inflamatória. Aí eles falam, tá bom, mãe, desencana. Não, mas a gente come, a gente sai, assim, às vezes, hoje nós vamos comer, vamos comer. Super inflamatório, tudo bem, né? Mas aquilo não é o padrão, aquilo não acontece 2, 3 vezes na semana, aquilo não acontece nem todo final de semana. Tá. Então, o padrão você deixa de gostar, né, saudável na maior parte do tempo. E daí, o nosso corpo tem condições de lidar com uma ou outra alimentação que saia do padrão mais saudável. Então, é isso, é um equilíbrio, né? E eu tenho a minha mais nova era muito seletiva em relação à alimentação. Por isso que eu falei que a minha empatia aumentou. Os meus dois são. Porque apesar de eu oferecer e fazer toda a introdução alimentar direitinho, tal, quando ela fez 2 anos, ela começou a ficar muito seletiva. Então, eu falei, acho que
Deus permitiu que eu experimentasse isso, né? Para você mudar como profissional. Para entender a dor, né? Como é difícil, que muitas vezes a gente não é falta de exemplo, não é falta da mãe estar oferecendo aquele alimento em casa, porque sempre tem e todo mundo come, todo mundo dá o exemplo, porque às vezes fala, porque você não come, por isso que ele não come. Tá bom, existem essas situações, mas tem situações em que muitas vezes a mãe, ela tá fazendo tudo o que ela pode. Era o meu caso. E mesmo assim, a criança ainda recusa alguns alimentos e você fica, né, tendo que fazer toda aquela dança para tentar oferecer aquilo que aquela criança necessita. Então, eu experimentei essas duas questões, um que aceitava tudo, uma que não aceitava nada, e a gente foi tentando, mas os dois sabem muito sobre alimentação, porque a gente conversa, né? Eu explico por quê, e não faço terrorismo nutricional também, não. Eu falo que tá com vontade de comer. Assim, vamos jantar hoje uma refeição inflamatória. Aí as crianças... Não. Eles sabem que brincando, é muito legal, porque em casa acaba que esses momentos são, assim, eventos. É muito legal. É uma coisa... hoje a gente vai comer uma coisa diferente e tal, vai ser isso. Então, acaba... Eles entendem que tem, eu sempre brincava com eles quando eles eram pequenos. Eu falava assim, olha, tem comida que é para comer todo dia, tem comida que é para comer de vez em quando. E tudo bem. E tem umas que é de vez em nunca. Tem umas que de preferência nunca. Tipo salsicha, miojo. Salsicha. Eu lembro dos meus filhos pequenos uma vez, na casa da minha ex-sogra, ela fez a salsicha. A minha filha olhou, que isso? Falei, amém, tô fazendo um bom trabalho. Porque é isso, assim. Eu brinco com a minha filha, eu falo, essa bala que você tá querendo aí tinta com perfume. Você quer comer tinta com perfume? Nossa, tá vendo, gente? É assim. É corante. Vou fazer esse curso de compreender o que é aquele alimento. Que daí eu vou falar pra minha filha. Bala é um problema que eu tenho em casa, por exemplo. Filha, tinta com perfume, tinta que com delícia. Perfume e açúcar. Tipo, nada. Não tem nada de bom, nada né? nutricional, tem coisas que realmente vale a pena excluir ao máximo mesmo da vida. Né? E outras coisas que, com moderação, a gente pode introduzir. Sim, com cuidado, né? Um olhar de vez em quando. Desde que a gente garanta, em outros momentos, o que o nosso corpo precisa. Né? Porque a gente não adianta, a gente precisa entender que a gente não tem como a gente comer só o que a gente quer, o que a gente tem vontade, mas a gente precisa nutrir o nosso corpo com o que ele precisa. Então, escolher refeições que tenham densidade nutricional e não só calorias. Sim. Porque vão existir pratos que eles trazem muita energia e muitas calorias, mas não trazem nutrientes. Então, são pobres nutricionalmente falando. Então, hoje a gente tem os obesos desnutridos. É engraçado isso falar, mas é isso. Obeso, desnutrido, cheio de déficit. Exato, ele tá grande, ele tem muito depósito de gordura, mas ele não tem os nutrientes necessários para um bom funcionamento celular. Então, você se sente sempre cansado, prostrado. Esse é o assunto que eu ia falar até para fechar, que é super importante. A gente tem mães que já têm crianças maiores, né? Como os nossos. Algumas em introdução alimentar. Mas a nutrição, ela impacta também no comportamento. Sim. Em como você se sente. Sim. Não é? Inclusive no humor. No humor. Então, você falou aqui, né? Meu filho foi diagnosticado com TDAH. E aí, a gente mexeu na alimentação. Então, a gente tem como trazer uma melhora na qualidade de vida de uma criança que tem TDAH, por exemplo, só com a alimentação. Sim, tanto no TDAH quanto no autismo. Tá. Existe muita orientação nesse sentido já. Sobre a importância da dieta para auxiliar no controle dos comportamentos. E mesmo que a pessoa não tenha nenhum transtorno, tá? Essas flutuações glicêmicas importantes, elas mexem com o nosso humor. Lógico. Pode ver uma pessoa que ela tá com uma queda de glicose muito grande, ela começa a ficar irritada, ela não consegue se concentrar, ela perde performance no trabalho, porque às vezes ela fez uma refeição ali no café da manhã, por exemplo, com pão, pão com manteiga, por exemplo, e um café, aquilo deu um pico de açúcar no sangue, aquele pico gerou um outro pico de insulina, né? Glicose subiu, insulina subiu, ela vai lá, vai retirar também bruscamente esse açúcar no sangue e vai ter uma queda. E a hora que vem essa queda... ela tá arrastada. Aí, às vezes, a pessoa tá mal-humorada, tá prostrada, e ela não tá... Ai, por que eu tô assim? Então, muitas vezes, essas flutuações de glicemia muito bruscas
que estão influenciando na disposição, no comportamento, na cognição. Na cognição. Performance cognitiva. Ir bem na escola. Então, às vezes, a gente tem mães investindo em várias terapias. Né? A criança fazendo fono, fazendo tudo que você pode imaginar. Sim. Mas não estão investindo na alimentação para nutrir, né? E às vezes o café da manhã padrão é o leite com chocolate e pão com manteiga. E só, né? E daí, essa refeição precisa de uma proteína. Essa criança precisa de uma proteína ali pela manhã, de uma gordura boa para ela diminuir o ritmo do esvaziamento gástrico, essa glicose entrar de forma mais tranquila, consegue não fazer isso e isso. Pico. Exatamente. E daí ela se mantém estável a atenção e a energia até o horário do lanche, né? Nossa, isso gente, é para criança e para o adulto. A gente precisa equilibrar. Para escola, Giovana, para escola. É importante você ter uma nutricionista. Tem escolas que entregam lanche, né? Então, é saber que lanche é esse que você está oferecendo. Exatamente. Investindo num super professor, mas né, tá oferecendo o pão com manteiga, que eu sei, gente, a realidade, às vezes, das escolas públicas, inclusive. Mas tudo bem, quer comer um pão com manteiga, vamos tentar incluir alguma proteína de queijo, um ovinho. Embutido, né? Um ovinho seria ótimo, um ovinho mexido. Ela vem no que a escola, né? Ovinho mexido ali. Às vezes a escola não vai oferecer isso, mas você pode garantir na sua casa, pelo menos a refeição do café da manhã, para entregar. que ele esteja bem nutrido. Exatamente, porque daí depois no almoço você vai dar uma outra refeição mas balanceando um bom valor nutricional para ele. Então, às vezes, esse lanche ali, ele até pode ser algo que você leve de casa, enfim. Você pode organizar essa lancheira também, orientar a escola, orientar ele que tipo de lanche que ele vai escolher lá na cantina. Enfim, você pode fazer essa orientação com a criança também, para ela saber escolher, né? Sim. O que é mais saudável, mais nutritivo para ela. Naquele momento. Tem que partir do adulto, assim. Acho que a conclusão que a gente chega hoje no bate-papo é exatamente esse. Parte do adulto. Desde o oferecer o melhor, biologicamente, eternamente falando para essa criança, desde a preconcepção. Exato. Você ensinar o que ele está consumindo em casa. Isso fica de lição de casa para mim também, porque acho que eu preciso começar a explicar para eles, né? Você falou da bala, né? Perfume com açúcar. Eu preciso começar a falar sobre isso, para eles tomarem a consciência do que eles estão consumindo. Que eles estão colocando para dentro, né? E aprenderem a ser aquelas crianças até que realmente que vão ler rótulo, que vão tentar entender o que eles estão ingerindo. Gi, foi ótimo te receber aqui, de verdade, de verdade. A produção já estava aqui, ó. Deu uma hora. Uau, foi super rápido, né? Eu falaria de muitas outras coisas. A gente pode até combinar de você voltar pra gente falar de outros assuntos. Mas eu queria muito que você falasse pro pessoal de casa onde eles podem te encontrar. Então, você atende consultas, né? Então, a doutora atende tanto consulta online. Então, se você mora longe e fala, nossa, ela é de São Paulo, não vai dar? Não, dá sim. Ela atende online. Acho que a pandemia trouxe isso pra gente, né? Acho que foi o único presente positivo que a gente aprendeu, né? E o CRM e todos os outros órgãos acabaram liberando, né, esse atendimento online. Então, dá para você ser atendido por ela. E você tá nas redes sociais também. Eu vi uns vídeos super legais falando de detox e tudo mais. Sim, eu faço bastante educação nutricional através do meu Instagram. Ele é bem voltado para isso. É @NutriGilGonçalves. Podem me seguir lá para vocês acompanharem os conteúdos. Estou sempre colocando informações novas, compartilhando os artigos científicos e orientações práticas também, para que as pessoas consigam melhorar aí o seu padrão alimentar e viver com saúde, com qualidade de vida, né? Sim, e você fala muito sobre infertilidade também e alimentação, que eu vi também. Falo bastante sobre saúde da mulher, fertilidade e gestação. Eu acredito muito no poder da nutrição. Hoje a gente sabe que 70%, 80% das nossas doenças tem relação com a epigenética e não com a genética. A gente sabe que a genética é só responsável por 20%, né? É só das nossas doenças. Então, por isso que é tão importante a gente cuidar do ambiente, porque eu falo que o bebê não vai escolher a carga genética que ele vai receber. A gente não tem como mexer nisso, mas na epigenética a gente tem, que tem relação com a atividade física, sono de qualidade, alimentação saudável, gerenciamento de estresse. Essa influência do meio ambiente vai ser determinante para que a gente tenha saúde
ou doença, né? Eu falo Sim. que o próprio Deus coloca diante de nós escolhas. E É perfeito isso, né? É palpável isso, falando sobre epigenética. A gente pode escolher vida ou morte. Sim. Né? Então, tem coisas que a Tá na gente nossa mão. semeia para a saúde ou a gente semeia para a doença, não é? Então, e toda semeadura tem sua colheita. Então, às vezes, a gente fica bravo por estar colhendo algumas coisas, né? Tem coisas que a gente não controla, que realmente acontecem conosco, que a gente não tem controle. Mas tem doenças ou situações que nós provocamos, ou que nós semeamos aquilo. Então, queria deixar esse pensamento aí, que você possa escolher a vida, né? Que você possa fazer uma boa semeadura para a sua saúde, porque a colheita, ela é certa, né? E vai ser boa. É tão bom quando você... Às vezes fala, é tão difícil comer bem e tal. Falo, gente, primeiro que é gostoso, né? A gente pode conseguir comer bem, comendo saudável, pode fazer coisas prazerosas, mas o melhor de tudo é como você se sente, né? Você começa a se sentir muito melhor e ver que vale a pena, né? Quando você começa a colher dessas resultados. E são resultados que você colhe, não só esteticamente falando, porque daí as mulheres geralmente procuram por uma questão estética, às vezes, né? O nutricionista, a nutricionista. Mas também por um bem-estar, é uma sensação. Então, tem muita gente que fala, tô fazendo dieta e tô me sentindo querendo conquistar o mundo. É por conta de como você está se sentindo, do que você está entregando para o seu cérebro, para o seu corpo, né? Para os seus músculos e tudo mais. Mas obrigada, meu amor. Eu que agradeço, amei estar aqui. Obrigada por vir. Que todas vocês fiquem aí com essa cutucada da doutora Giovana, que é para todas, né? Para quem tá nesse período de pré-concepção, sonhando em receber o seu grande milagre, para aquelas que já estão grávidas, que comecem já. E a gente vai deixar aqui no box, aqui embaixo, tudo em relação ao que a gente falou hoje. Então, todo o @, se você tiver site também, tá? Para atendimento, a gente vai deixar também no box. Vamos deixar também o link de vendas da Baby Mel. Então, se você tá grávida ou tá pensando em engravidar e você se interessou por qualquer produto que tá aqui, o link vai tá aqui também no box embaixo. A gente vai deixar também o endereço do www da produtora aqui 76, para quem quer gravar um podcast. Então, tá tudo aqui embaixo bonitinho. E que fique de lição de casa para a gente, porque eu também tenho lição de casa agora. Então, todos nós. Ressignificar a alimentação, pensando que é isso. É uma colheita e é uma colheita individual, né? Muito obrigada. Vejo vocês no próximo episódio. Beijo, gente. Tchau.